Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Esse é um programa inédito. Eu sou o Pastor Silas, nós estamos aqui na TV Cultura, canal 27.1, todos os dias de segunda a sexta-feira, em dois horários, às 8 da manhã e também às 1h30 da tarde. E o que nós estamos fazendo aqui todos os dias? Falando da Bíblia, da Palavra de Deus. Hoje eu quero retomar com você, né? A gente ficou aí alguns dias sem fazer isso, mas hoje nós vamos retomar a nossa palavra a respeito dos livros da Bíblia. Nós estamos no Novo Testamento, falando sobre as cartas do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos falar de uma carta pessoal que ele mandou. Porque nós falamos até agora das cartas aos Romanos, aos Coríntios, nós falamos da carta aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Todas essas cartas foram dirigidas a igrejas. Mas hoje eu quero falar com você a respeito de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma pessoa, para Timóteo. É a primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo escreveu essa carta no ano 62, 64 depois de Cristo. Ele escreveu essa carta depois que ele deixou a prisão, né? Ele estava preso em Roma a primeira vez que ele foi preso ali por pregar o evangelho. E logo que ele saiu, ele encaminha uma carta a Timóteo. Paulo tinha ordenado Timóteo como pastor, como mestre em uma das igrejas que ele tinha aberto. E agora Timóteo vai receber da parte do apóstolo Paulo instruções de como ser um bom líder, do que fazer. Essa carta ela é para todos os tempos e também para todos os líderes. Ele encoraja, ele também dá instruções de como se portar na liderança de uma tal maneira que possa ser respeitado, amado, sem deixar de obedecer a palavra de Deus. Bom, este é o 15º livro da Bíblia e tem 6 capítulos. Vamos ver aqui, dividindo em 6 partes, o que Paulo queria ensinar a Timóteo e também para mim e para você. Vamos aprender aqui? No primeiro momento, primeiro capítulo, o apóstolo Paulo fala a respeito da sã doutrina. A palavra doutrina significa ensino. E o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo que ele deveria apregoar a sã doutrina. Porque naquele tempo havia muitos falsos mestres misturando muitas informações e ensinando as pessoas. Então Paulo fala a Timóteo, olha, você vai ensinar aquilo que a gente chama de sã doutrina. Ou seja, a doutrina de Deus. O ensinamento que vai levar as pessoas mais próximas do evangelho. De maneira simples. Havia muitas conjecturas a respeito das coisas de Deus, mas tudo era muito simples. E a sã doutrina, a doutrina que nos ensina o caminho da fé, da salvação em Cristo Jesus, relatado pela Bíblia, é simples, é fácil. Quando você vê alguma coisa muito elaborada que você não consegue compreender, cuidado, talvez não seja a sã doutrina. Segunda coisa, no capítulo 2 de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo ensina a que Timóteo deveria orar, interceder, deveria ser um intercessor dos seus familiares, dos seus liderados, de todos os governantes, das nações. O apóstolo Paulo ensina a Timóteo que ele deveria levantar mãos santas ao altar de Deus, direcionando assim estas mãos ao Senhor, clamando ao Senhor que houvesse paz, porque o apóstolo Paulo se lembrava daquilo que Jeremias dizia, ore pela cidade em que você está, porque orando pela cidade, essa cidade tendo paz, você tem paz. Oremos por Rolândia, ora pela tua cidade. Em segundo momento, ou no terceiro, na verdade, no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala a respeito da liderança de maneira mais específica, e aqui ele divide duas coisas. Ele fala aos bispos, aos líderes da igreja, aos pastores, e ele fala também aos diáconos, que era um grupo da igreja que auxiliava na vida social da igreja. Então o apóstolo Paulo vai dizer quais as características de um pastor. Muito importante que todas as pessoas conheçam 1 Timóteo capítulo 3. Você é membro de uma igreja cristã? Então você deve conhecer 1 Timóteo capítulo 3. Ali você vai saber quais as características que um verdadeiro líder cristão deve ter, principalmente um pastor. E aí você observa se aquele que te lidera está dentro destas características, se enquadra dentro das características sugeridas pelo apóstolo Paulo, que era inspirado por Deus. A seguir ele vai dar instruções de como deveria ser um diácono, aquele que serve a igreja ajudando nas questões sociais da igreja.
também há uma questão de caráter. Quando a gente fala de característica, a gente está falando do caráter. E querido, os líderes da igreja, eles precisam ter caráter, que é muito além da personalidade. A personalidade é uma coisa que, às vezes a pessoa é mais alegre, às vezes ela é mais tímida, às vezes... Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando da postura, da palavra, do comportamento. Isso descreve caráter. No capítulo 4, o apóstolo Paulo vai avisar que havia muitos enganadores andando por ali e o Timóteo deveria prestar muita atenção e ele não deveria se deixar intimidar, porque Timóteo era muito jovem e aqui o apóstolo Paulo fala para ele em 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze a tua juventude, mas te dá como exemplo, como padrão dos fiéis, ou seja, cobre aquilo que você mesmo pratica, porque quem não faz assim é hipócrita. Então ele fala, você vai poder dizer, olha, ninguém desrespeite porque eu sou jovem, mas o apóstolo Paulo fala, você não vai sair por aí cobrando sem que você viva aquilo que você apregoa. Seja padrão dos fiéis, no amor, na fé, no procedimento, na palavra, em todo o teu comportamento, para que aí você possa ensinar as pessoas e cobrar delas. No 5º capítulo, ele ainda vai dar instruções de como deveria ser a vida de uma viúva, como elas deveriam ser ajudadas e o espírito de humildade que deveria permear toda a vida da Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo claramente vai exortar as pessoas aqui, tenham uma vida humilde e se adeque a isso. Também no capítulo 6, que é o capítulo final, ele vai falar sobre dinheiro. E vai falar uma frase que a gente precisa sempre se lembrar. Ele fala assim, é verdade que nada trouxemos para este mundo e nada levaremos deste mundo. Portanto, nos contentemos, vivamos uma vida de contentamento, de satisfação com aquilo que Deus tem dado em nossas mãos. E ele fala, olha, muitos que querem se tornar ricos acabam se envolvendo com tentações perniciosas e atrasando muito a sua vida. Querido, então, em nome de Jesus, vamos seguir estes conselhos, porque ele diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é ter o dinheiro, mas o apego, o amor, a ganância, isso é a raiz de todos os males. Bom, esta é a palavra que o apóstolo Paulo trouxe a Timóteo. E ele não vai parar por aí, porque nós vamos ver depois a segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele escreveu 2 cartas a este pastor. E é muito bom que todos os cristãos conheçam como o apóstolo Paulo orienta a Timóteo a ser um bom servo de Deus, um bom cristão, e como os líderes da Igreja de Cristo deveriam agir. É muito importante que nós saibamos, queridos, para que a nossa vida seja uma vida pautada pelo caráter de Cristo, por aquilo que o Senhor Jesus foi e ainda é, e nos ensina a ser. Você não pode ser uma pessoa através daquilo que você fala e uma pessoa através daquilo que você faz. O seu sim deve ser sim, o seu não deve ser não. O nosso comportamento deve ser tal qual aquilo que apregoamos. Fica aí a palavra de Deus no teu coração. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Eu sou o pastor Silas, aqui da IPEI de Rolândia. A IPEI de Rolândia que fica no centro da cidade, lá na Santos Dumont 1075. Você pode também se dirigir à igreja pela secretaria, que fica na rua Hugo Maria do Vale 422. E lá nesse endereço você pode marcar um horário com a gente, você pode estar ali e a gente pode bater um papo, a gente pode orar junto e também você pode entrar em contato pelo telefone da secretaria, que é o 3015 2727, 43 3015 2727. Esse é o telefone da secretaria da igreja, que também é o WhatsApp. Você pode mandar lá uma mensagem, você vai ser muito bem atendido. Ou então você pode entrar nas redes sociais do Em Frente, tá bom? Tem o Facebook, Em Frente Responde, este é o nome. Curte a página, tem também lá no Instagram, Em Frente Responde, você segue a página. E lá no YouTube, Em Frente Responde, você vai se inscrever no canal, vai acionar o sininho e vai comentar, vai fazer o que você achar melhor, tá bom? E a gente vai estar junto muitas vezes. Você pode também estar junto através do WhatsApp, no 439 9147 5007. Este é o WhatsApp do Em Frente. Querido, que Deus te abençoe demais, demais, demais. Não se esquece nunca de uma coisa. Eu aqui
Te amo em Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.